Shabbat Shalom a todos. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta paraxá, na leitura deste comentário sobre a nossa paraxá, deste Shabbat, nós vamos examinar um texto de Deuteronômio, Devarim, capítulo 24, a partir do verso 1, que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Só até aí, meus amados. Queridos amados, aqui nós vemos um texto da Torá que autoriza o divórcio quando um homem encontrar na sua mulher alguma coisa indecente. Essa parte no hebraico é ervat dabar. E vamos agora explicar esse tema à luz de Mateus, Matitiarro 19, em que Yeshua ele vai ser perguntado pelos fariseus sobre se é lícito ou não repudiar a mulher. Então, observe bem, ali na Torá, Devarim 24:1 diz que poderia, né? Então, vamos agora ver o que Yeshua, porque nós temos que entender, né, que ali tem um texto da Torá. Vamos caminhar nisso para nós entendermos direitinho. Mateus 19 diz assim, a partir do verso 1: E aconteceu que, concluindo Yeshua estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E Yeshua disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora nós vamos continuar daqui a pouco, mas vamos analisar primeiro esse tema. Os fariseus chegaram perto de Yeshua para tentá-lo e perguntá-lo: pode o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Yeshua, porque isso está na Torá, em um único versículo, que é o versículo 24, versículo 1, capítulo 24, versículo 1 de Deuteronômio, que nós acabamos de ler. Então, os fariseus basearam num texto da Torá. E Yeshua HaMashiach, ele vai responder também com um texto da Torá. Aí é que nós temos que entender. E Yeshua, ele usa a Torá para retificar, para aperfeiçoar o texto dado pela Torá também. Então veja bem o que Yeshua responde. E disse Yeshua: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E isso está na Torá, no livro de Gênesis. Olha, a Torá falando, e Yeshua usou a Torá para contradizer os fariseus. Então, veja bem, os fariseus usaram a Torá, e Yeshua usou a Torá. E Yeshua diz aqui, Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24, que diz assim: porque a Torá nós examinamos durante o ano todo em paraxás. E quando a gente começa no primeiro dia depois da festa dos tabernáculos, o ciclo de leitura de paraxás, o primeiro
livro que a gente estuda é qual? O livro de Gênesis, que é a Torá. Amém? Então a Torá não é só a lei de Moisés. A Torá são os 5 livros. Aleluia! Os 5 livros que compõem a Torá. Gênesis é o primeiro deles. E Yeshua usou Gênesis para responder aos fariseus. Olha o que Yeshua disse. Então, agora vamos ler agora o que está na Torá. Então o eterno Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o eterno Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E foi o que Yeshua disse lá, né, no versículo 5 de Mateus 19. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. E aí Yeshua complementa no verso 6, dizendo: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora observe bem que os fariseus ainda insistiram no texto de Deuteronômio. Disseram-lhe os fariseus, então, no versículo 7, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Aleluia. Tanto que ao princípio não foi assim, que ele usou um texto da própria Torá. Então Yeshua usou um texto da Torá, contradisse os fariseus e vai no verso 9 interpretar a Torá, porque o Mashiach é aquele que interpreta a Torá. E ele diz aqui no verso 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de, aqui está fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora vamos analisar isso, meus amados, porque aí acabou, os fariseus não mais atentaram a Yeshua, porque primeiro Yeshua usou a Torá. Os fariseus usaram Deuteronômio 24:1, que nós lemos nessa paraxá. E Yeshua não negou Deuteronômio 24:1, disse que foi por causa da dureza dos corações que Moisés permitiu aquele versículo. E Yeshua nem fala que foi o Eterno, ele fala Moisés. E 2, Yeshua usa a Torá para dizer: o que Deus ajuntou, o homem não separe. Louvado seja Deus. Dizendo no versículo 5 que ambos são uma só carne. Então você observa aqui, meu amado, que agora a conversa avançou. Porque aqui tem um versículo que é utilizado, agora nós vamos vencida essa questão da Torá, amém? Porque a Torá usada por Yeshua retificou, aperfeiçoou aquele texto de Deuteronômio 24:1. Yeshua, agora ele resolveu essa situação da Torá, agora ele vai dizer a interpretação dele para o tema. E a gente vai ver isso aqui. Ele diz no verso 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora, esse texto aqui é um texto muito importante, porque muitos usam esse texto para dizer o seguinte: olha, se a mulher cometer infidelidade conjugal, aí pode separar e casar de novo. Vamos ver o que está escrito aqui, irmãos, porque é um tema muito importante, amém? E nós temos que entrar no original. A palavra-chave aqui é o seguinte: Yeshua diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de, aqui está traduzido como fornicação, mas a palavra no original é porneia. É uma palavra grega dizendo que é porneia. E nós vamos ver, ele diz, ó, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Então a exceção é a porneia. O que é porneia? É isso que nós temos que ver. Amém?
E nós vamos ver aqui, irmãos, que os fariseus, eles provocaram Yeshua, e Yeshua, em outro momento, no capítulo 5 de Mateus, aqui nós estamos falando do capítulo 19 de Mateus, em Mateus 5, Yeshua também falou sobre isso. Ele diz em Mateus 5:31, só que aqui ele não estava provocado pelos fariseus, ele estava pregando o sermão, né? Então, Mateus 5:31, Yeshua diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele caça divórcio. Ele está falando de Deuteronômio 24:1, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de porneia, que ele diz aqui está traduzido como fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Agora, meus irmãos, então a situação é essa, tanto em Mateus capítulo 5:32, como em Mateus 19:9, Yeshua dá uma exceção, que é a porneia, que aí poderia haver a separação. Mas o que é porneia? É isso que nós temos que ver. Irmãos, porneia é uma palavra do grego, né, que significa infidelidade no noivado. É isso daí. Infidelidade no noivado. O noivado, na época de Yeshua, ele era estabelecido e durava normalmente 1 ano, né? E durante esse tempo, o casal era considerado moral e legalmente casado, apesar de não ter consumado o casamento. Então, não era ainda casado oficialmente, mas o noivado era um compromisso muito mais do que um compromisso social, era um compromisso legal na época de Yeshua. Então você tinha o noivado, a moça já estava e o rapaz já estavam separados, né? Não poderiam mais se comprometer com outros, até o dia do casamento, né? E aqui nós observamos, né? E o termo para noivado no hebraico é kedushim, que vem de kadosh, quer dizer santo, separado. Não pode aquelas pessoas cometerem infidelidade conjugal. E é exatamente esse período antes do casamento, que é o noivado, é que Yeshua se refere como porneia. Porneia é a infidelidade durante o noivado, né? Então você observa bem que o casamento, nesse momento, ainda não foi consumado. Os dois não haviam ainda se unido em uma só carne. Então, o que acontece? Ali, nesse período anterior à consumação do casamento, ainda o casamento não tinha sido celebrado, o casamento estava prometido, né? Nesse momento que o casamento está prometido, mas as pessoas já têm um compromisso legal de noivado, é esse período que Yeshua está dizendo aqui, que é a porneia. Amém? E muito erradamente, muitos incorretamente, dizem que porneia poderia ser adultério. Não é, porque a palavra para adultério é moireia, amém? No hebraico, no grego, moicheia, amém? Então, esse era a palavra para adultério, moicheia. E a palavra para infidelidade no noivado, porneia. E algumas pessoas podem dizer assim, não, mas Mateus escreveu porneia, né? Os manuscritos de Mateus estavam escrito porneia, mas ele queria dizer moicheia, né? Como se porneia estivesse abrigado junto com moicheia. Isso cai por terra, porque tem um texto aqui do livro de Mateus, Mateus 15, né? Em que ele, aqui no verso 19, Yeshua diz assim, e Mateus, no original do Evangelho de Mateus, está escrito assim, aqui no texto está assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, ele está falando de moicheia, e aqui está traduzido como fornicação, mas é porneia, infidelidade no noivado. Então, o que acontece? Yeshua está falando aqui moicheia e porneia no texto de Mateus. Então, não há dúvida que quando Mateus escreve lá no capítulo 19 e no capítulo 5, as palavras de Yeshua, então você tem que entender da seguinte maneira, Yeshua diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo naquele período
E não sendo por causa de uma infidelidade no noivado, não sendo por causa da infidelidade no noivado, e casar com outra, então, tirando esse caso da infidelidade no noivado, que a pessoa pode repudiar, tanto é que quando José viu que Maria estava grávida, ele até pensou em repudiá-la, né? Mas o próprio Eterno o avisou que não era para fazer isso, porque o que estava no ventre dela era o próprio Filho do Homem que vinha do Espírito Santo. Então, José, ele voltou e acolheu Maria como sua esposa, já que o nascimento era virginal. Amém? E agora, de Yeshua. Então, você observa bem que nesse texto aqui, o que Yeshua está dizendo é que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo aquele casozinho da infidelidade conjugal, da infidelidade no noivado, que os noivos, um traiu o outro, aí você pode, já deixa para lá, por causa que aí não vai consumar o casamento. Então, tirando isso, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, ele entra, certo? E não há conflito no texto de Yeshua. Amém? Então, você observa que Yeshua, primeiro, ele desconstrói a tese dos fariseus, que os fariseus utilizaram realmente um texto da Torá, que nós estamos lendo nessa paraxá, que é Deuteronômio 24, primeiro. Mas ele desconstrói usando a Torá, porque somente usando a Torá que poderia desconstruir aquela situação dos fariseus. E Yeshua usa a Torá em Gênesis, que diz, né, que ambos serão uma só carne e o que Deus ajuntou ninguém o separe. Então, Yeshua usou a Torá. Aí, agora ele chega com a autoridade do Mashiach, no verso 9, e diz assim, olha, eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser no caso de infidelidade no noivado, que é porneia, infidelidade no noivado, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Yeshua está dizendo que no momento que casou oficialmente, nem infidelidade é motivo para separação. Essa que é a verdade, meu irmão. Essa que é a verdade no texto original. Amém? Não existe nem... Então, Yeshua não concorda, né, que haja separação em caso nenhum depois de consumado o casamento. É essa a palavra. E ele usa Torá para aperfeiçoar o tema de Devarim, que é na Torá também. E naquele momento ali, ele desconstrói a tese dos fariseus. E 2, ele explica aqui que, tirando aquele caso da infidelidade no noivado, ninguém pode repudiar o seu cônjuge. Então a situação é séria, porque não existe essa brecha no original. Amém? E nós vemos que o apóstolo Paulo, né, em vários outros textos aqui, Yeshua, ele nem usa essa exceção, porque é uma exceção, né, infidelidade no noivado, né, nem precisava. Nós vamos aqui em Lucas, né, em Marcos capítulo 10, no verso 11, louvado seja Deus, e Yeshua também fala essa mesma situação, né, aquele que repudiar, né, que fala a mesma situação, mas sem essa questão da infidelidade conjugal. Amém? Não só em Marcos 10, 11, como também em Lucas capítulo 16, no verso 18. Amém? Então, nós aqui, meus amados, entendemos essa palavra, e é uma palavra importante. Poucas pessoas param para ver o que está no texto original. O texto original tira toda a dúvida. No momento que você tem houve a consumação do casamento, esse casamento é para sempre, até que um dos cônjuges venha a partir, falecer. E aí, o cônjuge viúvo pode ficar sozinho ou pode casar de novo, nesse caso sim, né? Até que a morte os separe. Amém? Mas não havendo essa situação, nem no caso de infidelidade depois de consumado, Yeshua autoriza o divórcio. E que o Espírito de Adonai tem esclarecido os irmãos. É importante a gente examinar, meus amados, os textos originais. É importante porque aí você vai tirar a dúvida. Lembra que no 19:9 de Mateus e em Mateus 5:32, Yeshua fala, exceto no caso de porneia. Nesse caso, que quer dizer, é uma palavra grega que quer dizer infidelidade no noivado, né? Nesse caso só que está
liberado repudiar. Ou seja, eles nem são casados, são noivos, então aí poderia repudiar. Que o Espírito de Adonai fale ao teu coração e que o Eterno abençoe esse Shabat dos amados irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.